Olá, seja bem-vindo ao curso sobre Instrução Normativa em Metro (INR), que especifica os critérios e os métodos para a classificação de eficiência energética de edificações residenciais, visando a etiquetagem de edificações. Meu nome é Grace Ramos e este é o módulo que trata do RAC. Este módulo apresenta o RAC, com foco em edificações residenciais. Ele possui duas videoaulas. Essa primeira videoaula está focada no texto principal do RAC. Na segunda videoaula, trataremos do anexo específico 2, que aborda os requisitos específicos para a inspeção de edificações residenciais. O anexo específico 1, que trata de edificações comerciais de serviços e públicas, é abordado no curso sobre aplicação da ANC. Então, vamos começar pelo texto principal. RAC é a sigla para Regulamento de Avaliação da Conformidade. A avaliação da conformidade é um processo sistematizado em que se verifica um adequado grau de confiança de um produto ou, no nosso caso, de edificações eficientes que atendem aos requisitos pré-estabelecidos em normas e regulamentos técnicos. O PBA Edifica, então, baseia-se na INE e no RAC. A INE traz o método de cálculo ou o que é avaliado. O RAC traz os requisitos que especificam como é realizada essa inspeção. O RAC é composto por 4 partes: portaria do Inmetro, onde é publicada a data e a vigência deste regulamento; o anexo principal, que traz os requisitos de avaliação da conformidade, comum para todas as edificações avaliadas pelo programa; anexo específico 1, que traz os requisitos específicos para edificações comerciais, de serviços e públicas; e o anexo específico 2, que traz os requisitos específicos para edificações residenciais. O processo de inspeção do PBA Edifica é composto por 2 etapas: projeto e edificação construída. O projeto é a base para a classificação da eficiência energética. No projeto são realizados levantamentos de dados, verificadas as características dos materiais, equipamentos e sistemas. Então, nessa etapa, verifica-se todas as estratégias pensadas para aumentar a eficiência energética da edificação. É realizado o cálculo do consumo e o cálculo da redução do consumo quando comparado à edificação de referência, e é realizada a classificação do sistema. A edificação construída é apenas a verificação deste processo, onde verifica-se se o que foi construído está de acordo com aquele projeto onde foi verificada a classificação do sistema. A etapa da edificação construída, então, é composta pela inspeção in loco, onde são verificadas se a edificação corresponde àquele projeto e aquelas estratégias pensadas no projeto. É realizada a comprovação documental das características dos materiais, equipamentos e sistemas, focando principalmente naquelas características que não são visuais em campo, focando no isolamento térmico, absortância dos materiais e outros casos. É feita então a análise das diferenças encontradas entre o projeto projeto avaliado e a edificação construída, e, quando necessário, é feita a reclassificação dos sistemas. Vamos falar agora um pouco mais detalhado sobre esse processo da etiquetagem para cada uma dessas etapas de inspeção. Então, primeiro, pensando em edificações novas que vão iniciar lá no projeto e terminar com a edificação construída. Então, primeiro é feita a inspeção do projeto, onde é feito o cálculo de eficiência, como comentamos anteriormente. A partir desse projeto, desse cálculo, é emitida a etiqueta de projeto. A edificação, então, vai ser construída. A validade dessa etiqueta é de 5 anos, então eu tenho 5 anos para solicitar a segunda etapa de inspeção, né? Verificação da edificação construída. Então, na inspeção da edificação construída, vai ser feita essa comparação entre o projeto e a edificação. Após a consolidação dessa análise, é emitida, então, a índice da edificação construída. Então, para edificações novas, que eu tenho o processo longo, começando pelo projeto e terminando na edificação, essa é a situação recomendada.
Mas para edificações existentes, que eu já tenho edificação construída e não está sendo executada nenhuma reforma, nenhum retrofit. Então, pode-se solicitar somente a ENSE da edificação construída. Mas como vai ser feita a avaliação? Primeiro eu vou fazer uma comparação entre o projeto e a edificação, verificando se o projeto que a gente tem disponibilizado é o as-built, e depois é feito todo o cálculo em cima desse projeto as-built, ou em cima das características levantadas em campo. As dimensões de ambientes, divisão de zona térmica, vai ser todo realizado em cima do projeto. Já para edificações existentes, mas que estão passando por reformas e retrofits, a gente pode fazer de duas formas. A primeira opção é considerando aquele processo longo, onde eu vou fazer a avaliação do meu projeto de retrofit, incluindo os sistemas não avaliados e os sistemas avaliados. Por exemplo, se eu estou fazendo retrofit do sistema de condicionamento de ar. A envoltória é obrigatória, então eu vou fazer a avaliação da envoltória da edificação existente com o projeto de retrofit do sistema de condicionamento de ar. É emitida a ENSE de projeto. Após a finalização do retrofit dessa reforma na edificação, é solicitada então a inspeção da edificação construída. Essa é uma opção. A segunda opção é pensando na edificação existente. Então, é feita a solicitação da etiquetagem após a finalização do retrofit, emitindo-se somente a ENSE da edificação construída. Qual a vantagem da gente avaliar primeiro o projeto e depois a edificação? Avaliando primeiro o projeto, a gente já tem a classificação da eficiência desse novo sistema de retrofit. Então, eu já tenho a garantia de que o sistema que eu estou projetando realmente é eficiente. Após a construção, eu vou apenas ter essa consolidação, né? Essa afirmação do que a gente já havia sido, do que havia sido etiquetado no projeto. Caso seja necessária alguma alteração ainda, a gente está na fase do projeto e é mais fácil de implementar essas alterações necessárias para se atingir a eficiência desejada. Vamos falar agora um pouco do levantamento in loco, que é parte da inspeção da edificação construída. A inspeção da edificação construída é composta basicamente de duas fases: o levantamento de dados da edificação e a análise que vai ser realizada pelo inspetor, sendo seja OIA ou PC. Então, a parte de levantamento de dados da edificação, ela pode ser feita de algumas formas. Uma é presencial, onde os inspetores visitam a edificação e fazem toda a conferência, levantamento, eles mesmos. A segunda forma é remota, onde os inspetores acompanham esse levantamento por videochamada. Neste caso, o OIA-PC vai agendar a inspeção com os profissionais responsáveis pela edificação, para que todos estejam acompanhando a inspeção no mesmo momento. Enquanto os responsáveis pela edificação fazem o levantamento, o inspetor está acompanhando essa inspeção por videochamada. Então, esses profissionais responsáveis pela edificação, eles vão dar apoio ao inspetor. Eles vão executar todas as atividades que o inspetor solicitar durante essa videochamada. Fazer as medições necessárias, tirar fotografias necessárias, focar em alguma especificação do sistema que o inspetor solicite. Então, toda a responsabilidade continua sendo do inspetor, que deve orientar e conduzir a inspeção. Os profissionais responsáveis somente irão executar essas orientações do inspetor. Os critérios para quando é possível a inspeção remota devem ser definidos pelo OIA-PC. Eles é que vão definir em que casos é possível, em que sistemas eles estão aptos a fazer esse tipo de inspeção. Caso ela seja oferecida, o solicitante pode aceitar fazer pela inspeção remota ou pela inspeção presencial, mas os critérios são definidos pelo OIA ou pelo profissional certificado.
Agora vamos falar um pouco sobre as não conformidades. As não conformidades são todas as inconsistências encontradas pelo OIA ou pelo PC durante o processo de inspeção. Podem ocorrer tanto na fase de projeto quanto na fase da edificação construída. Entende-se por não conformidade todas as diferenças entre o projeto e a edificação, e o projeto e o modelo de simulação, incompatibilidade entre projetos e ou declarações enviadas pelo solicitante, falta de documentos ou ainda o não atendimento a algum requisito desta portaria. No caso de documentação incompleta, seja ela por incompatibilidade ou falta de documentos, cabe ao inspetor solicitar a adequação do projeto e documentos complementares. No caso das diferenças entre o projeto e a edificação, cabe ao OIA, ao inspetor, seja ele parte do OIA ou um profissional certificado, analisar o impacto dessas diferenças e solicitar adequações sempre que diminuir a classificação de eficiência energética, seja de um sistema ou da edificação como um todo. Após o recebimento da comprovação dessas adequações, uma nova inspeção pode ser necessária. Cabe ao OIA, cabe ao inspetor definir se essa nova inspeção será realizada ou não. Somente após a análise desses documentos é que deve ser emitida a etiqueta com classificação final. Caso o solicitante informe que não irá realizar essas adequações, o inspetor irá emitir uma etiqueta com a classificação determinada após a inspeção em campo, que vai ser uma classificação diferente daquela da etapa de projeto. Mas o solicitante sempre terá a oportunidade de readequar a sua edificação àquele projeto avaliado anteriormente. O mecanismo de avaliação da conformidade para eficiência energética de edificações é inspeção, seja inspeção do projeto ou da edificação construída. Quem deve realizar essa inspeção é um organismo de inspeção acreditado ou o profissional certificado. Os dois são capacitados e possuem autorização, e somente eles possuem autorização para emitir a etiqueta. A inspeção ela deve seguir com base nos seguintes documentos: instrução normativa, seja ela INC ou INR, regulamento de avaliação da conformidade, RAC, e as notas técnicas. As notas técnicas são documentos que são publicados sempre que for necessário esclarecer, atualizar ou corrigir alguma parte do texto da INC, INR ou RAC. As notas técnicas vão ser sempre publicadas no site do PBA Edifica. E elas devem ser consideradas em todas as inspeções contratadas após a data da sua publicação. Aquelas contratações que iniciarem antes da publicação da nota técnica, cabe ao inspetor, ao OIA ou ao PC, decidir se essa nota técnica será utilizada nessa inspeção. Quando a nota técnica for utilizada, e sempre que o texto da nota técnica contradizer o seu texto base, seja ele o RAC ou INE, deve-se adotar o texto mais recente. Como percebemos, como falamos anteriormente, a inspeção pode ser realizada por duas instituições, seja o OIA ou o PC. O OIA é um organismo de inspeção acreditado pelo Inmetro. Ele vai ser identificado por este selo. Ele é composto por um ou mais inspetores, possui um sistema de qualidade baseado na ISO 17020 e tem as inspeções limitadas pelo seu escopo de acreditação. Um organismo de inspeção pode ser acreditado apenas para emitir etiquetas comerciais ou residenciais. Já o PC é um profissional certificado por um organismo certificador de pessoas, OPC. O OPC é acreditado pelo Inmetro e deve utilizar a norma BNT específica para a certificação de pessoas para o PBA Edifica no seu processo de certificação. As inspeções realizadas pelo PC está limitada tanto pelo nível da certificação quanto pelo tamanho da edificação.
Profissionais certificados pelo nível 1 podem apenas realizar inspeções pelo método prescritivo e simplificado. Profissionais certificados no nível 2 podem realizar inspeções pelo método prescritivo, simplificado e pelo método de simulação. No caso do tamanho das edificações, esse limite não se aplica para edificações residenciais. Então, para edificações residenciais, o PC está apto a realizar todas as inspeções. Já para edificações comerciais, essas edificações devem possuir uma área inferior a 2.000 metros quadrados, sistema de condicionamento de ar com capacidade igual ou inferior a 17,6 kW e o sistema de aquecimento de água apenas no ponto de consumo. Para a solicitação, o solicitante deve encaminhar ao OIA ou PC uma série de documentos, sendo eles o formulário de solicitação de etiquetagem. Neste formulário são indicadas o método abordado, a tipologia de edificação e a identificação da edificação. Então, as informações preenchidas neste formulário depois serão utilizadas para preencher a etiqueta. Entre essas informações está o nome da edificação e o endereço, por exemplo. O termo de compromisso é um termo que deve ser assinado pelo solicitante, seja ele pessoa física ou, no caso de edificações comerciais de serviços e públicas, pessoa jurídica. Termo de ciência sobre o entorno, uma vez que o entorno tem um impacto na eficiência da edificação, o solicitante deve estar ciente deste impacto e que, com alteração do entorno, a eficiência da edificação pode ser alterada. Declaração para a conferência dos limites de aplicação do método simplificado. Então, sempre que o solicitante desejar que a sua inspeção seja pelo método simplificado, antes mesmo de enviar a documentação sobre o projeto, é necessário enviar essa declaração, onde todos os limites do método estão especificados, tanto os limites do método quanto os limites da edificação. Assim, o OIA pode verificar se essa edificação está elegível ao método ou não. Contrato e estatuto social da empresa, no caso de pessoa jurídica. Agora vamos falar um pouquinho sobre a organização dos anexos específicos. Eles são divididos em objetivo, definições referentes a este anexo, escopos e métodos. Os itens 4 e 5 são referentes à etapa de projeto, então o item 4, documentação, e 5, procedimento. Os itens 6 e 7, referente à edificação construída, documentos e projetos. O item 8 traz os requisitos mínimos de relatório, quais são as informações mínimas que o relatório deve trazer, e o item 9 traz os modelos das etiquetas. Esta numeração ela segue para os dois anexos, tanto comercial quanto residencial. Por enquanto ficamos por aqui. Na próxima aula falaremos sobre o anexo específico que trata dos requisitos para edificações residenciais.